Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero, nesta noite, tratar de algumas questões da palavra de Deus para a nossa meditação. Hoje é o dia 23/11 de 2018, 10 horas e 36 minutos. Temos uma live importante para ministrar nossas vidas essa noite. O Alex Almeida entrou. Graça e paz, Alex, que Deus abençoe. Nós vamos falar hoje um pouco da nossa alma, da nossa mente, da nossa vida espiritual diante de Deus e diante dos homens. Nós temos uma vida para viver e uma vida que é cheia de conflitos, é cheia de situações, é cheia de circunstâncias, mas, porém, com a bênção de Deus que nos enriquece, com a bênção de Deus que vem para curar o homem, para levantar o homem e a mulher, as questões da vida ficam mais fáceis. A questão da vida se torna, vamos dizer assim, verdadeiramente solucionável as suas causas quando nós damos lugar ao Senhor. Eu quero hoje falar um pouco mais intenso da alma, porque nós estamos no momento que as pessoas acreditam que vai conquistar situações pela fé, outros acreditam que tudo faz parte de um ciclo, de um conluio, de um desfecho do final, todos esses apertos que estamos passando, porém nós sabemos que sem uma alma curada nós não chegamos à eternidade. Sem uma alma restaurada no Senhor, nós não chegamos a uma eternidade com Ele. Então, nesta noite, eu quero falar sobre o tratamento de Deus com a alma dilacerada, com a alma ferida, com a alma perdida, à beira da morte, com uma alma que não teria mais motivo para continuar, incentivo moral, incentivo espiritual, com abandono, com rejeição, com traições, vamos dizer, com percas, com danos. Esta é uma semana que nós temos tratado muito disso. Então, nós vamos meditar dentro de um livro que ele é muito profundo. Nós temos um livro chamado Livro de Jó. Nós vamos tratar alguns parâmetros da sua vida, alguns parâmetros da vida de Jó, porque nós temos Jó, nós temos vários personagens da Bíblia que passaram situações e há uma contradição na pregação das últimas horas. A pregação das últimas horas, nós vemos, por exemplo, uma verdade, são verdades, mas ao mesmo tempo contradiz. Quando a alma está ferida, se a palavra não é bem direcionada e se a palavra não é bem colocada, vai então trazer na pessoa um misto, aumentar a dor da pessoa ou fazer a pessoa desistir da fé, criar dúvidas de Deus, ainda que ela queira ir para o céu, mas criar dúvidas sobre as ações de Deus na terra. Então é necessário, quando uma alma está dilacerada, ferida, perdida, à beira da morte, não só motivar a sua fé, porque às vezes nós falamos, se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a sua. Mas quando nós olhamos para texto, quando a Bíblia pega e pede para pessoas, num salmo muito conhecido, Salmo 46, versículo 10, que o próprio Deus chega para a pessoa e diz assim, cala a boca. Quando ele diz assim, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Conclusão, não adianta você falar, é um momento que você tem que ouvir, é um momento que você tem que se certificar do seu silêncio para adquirir cura na alma, paz na alma, direção na alma. Quando você olha para a sua vida e eu olho para a minha vida, já conversamos com 1, com 2, com 3, com 10.
não resolve a situação, não tem uma saída, não tem uma lógica. Você observa, por exemplo, que nós estamos numa geração de cristãos doentes por causa dos tipos de desabafos que a gente vê no Face. Por aquilo que as pessoas escrevem no Face, nós vemos que um está carente, outro está com ódio, outro está com inveja, outro está inconformado, e nós vemos que são almas que, no mínimo, na sequência da vida deles, eles estão pedindo oração para o mundo e para o Raimundo, mas não vai resolver. Então, observa que o Senhor, no Salmo, por exemplo, 46, versículo 10, ele simplesmente fala para as pessoas: cale a boca, aquietai, sabei que eu sou Deus. Conclusão: você, na hora da alma dilacerada, ferida, quebrada, tentar. A Bíblia fala que tudo que Jó passou, ele não colocava a culpa em Deus. Porém, o Salmo 46, 10, eu vou fazer aqui uma colocação para continuarmos. Cessai as batalhas, sabei que sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Em outra linguagem, às vezes nós ouvimos falar: se você não faz sua parte, Deus não faz a dele. Enquanto tem hora que Deus vai falar para você: cesse a batalha, não adianta lutar, você não tem a arma certa, você não sabe o que fazer, você está na loucura, você está vendo as direções e indo e não acontece nada. Significa que aquela situação é uma situação que o próprio Deus quer agir de maneira multiforme. O segredo da sua vitória ali vai ser ficar em silêncio. Assim como Deus mandou o anjo descer lá no arraial dos assírios, quando foi ferido 180 mil homens, que não tinha mais o que eles fazer. O William Souza entrou, Betel, graça e paz, Jamil, a paz do Senhor, pastor Jamil, que Deus abençoe. O Walter, graça e paz. A Cláudia, acabei de falar com ela no Zap, graça e paz. A Keila Dias, graça e paz. Val Silva, graça e paz. Deus abençoe. Tiago e Dione Santos, graça e paz. Pastor Tiago, Rio Claro, o Val Silva, né? Graça e paz, Deus abençoe. E a irmã Mara Messias também entrou, graça e paz. Então, Salmo 46, observe que é um mandamento. Aquietai, cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado. Nós temos que compreender que no caminho da nossa fé, Deus sempre vai oferecer coisas maiores do que nós, mais poderosas do que nós, e além da nossa capacidade. Tudo que Deus prometer para nós está além dos nossos recursos. Por exemplo, como estamos vivos se não fosse por graça num mundo que jaz no maligno? Que o próprio diabo rege ele através dos demônios e tantas pessoas dando lugar ao diabo. Então é por isso que muitas horas nós temos que aprender, e nós temos um tempo que nós temos que botar um zíper na nossa boca, silenciar, no meio da guerra, da fornalha, para que brote a cura, a nossa alma seja reconstruída por Deus, as feridas sejam impactadas pelo bálsamo do Senhor, e nós possamos sair desse vale da sombra da morte, dessa síndrome de coisas que é ferida sobre ferida, dor sobre dor, problemas sobre problemas. Então significa que o nosso lugar tem que alcançar a dimensão de Deus. Nós temos que chegar aonde o Senhor está. Nós temos que executar melhor a vontade de Deus, que, como diz em Romanos 12, 2, é boa, perfeita e agradável. Então, ainda que Jó não imputava as coisas sobre Deus, mas um dos problemas que Deus veio debater com Jó foi que durante o seu período de batalha, ele abriu demais a sua boca. Jó capítulo 3, versículo 1, Jó abre a boca. Você vê no 4, capítulo 1, Elifas lá,
de Temã responde. Aí, então, Jó respondeu no capítulo 6. Então, vem Bildade no capítulo 8 respondendo. Então, Jó no capítulo 9, versículo 1, lá vai Jó falando de novo. Então, Zoar de Namate, no capítulo 11, está respondendo Jó. Quando você olha, 23 versículos de capítulos de ping-pong. Jó fala, fulano fala. Jó fala, fulano fala. Jó fala, ciclano fala. E você vai olhando algumas coisas que eles falam, tem sentido, até porque Jó não estava devendo para aqueles homens e Deus não mandou aqueles homens ir falar com Jó. Mas acontece que as más conversações corrompe os bons costumes. Falar de Deus sem direção, sem necessidade, direcionar a palavra sem autorização de Deus é uma maldição para o próprio ser humano. E nas últimas horas, nós estamos numa geração que está descontente com o pastor, com a igreja, com o amigo do lado. Nós estamos numa geração de pessoas que está com um grau de enfermidade na alma muito alta. Nós estamos com uma geração totalmente doente. Dentro da igreja, mais doente ainda. Primeiro, porque a igreja escraviza. Né? A igreja tem escravizado as pessoas. É de segunda a segunda, se bobear, as pessoas querem que esteja dentro da igreja. E dentro daquela rotina da igreja, que muitas horas o Espírito Santo e a renovação de poder e de graça nem lá está. Então, o sofrimento a alma do ser humano foi feito para ser livre. E essa questão que nós estamos tendo, a quantidade de pessoas com a alma dilacerada dentro da igreja, ferida dentro da igreja, que essa geração de cantores que não louva a Deus, louva a alma. Louva a alma. A maior parte dos hinos de hoje, os cultos de hoje, começa para a alma, fazendo culto para seres humanos. Wellington Santos, graça e paz, Wellington, que Deus abençoe. José Carlos Mariano, que Deus abençoe a vida do senhor. Acho que é o pastor que pregou para a gente no café, né? Graça e paz, uma palavra abençoadora que eu não me esqueci. Fernando, graça e paz. Fernando Cubines, Deus abençoe. A Iraci Rodrigues é de Piracicaba. Graça e paz, Iraci, que Deus abençoe a tua vida. Se algumas pessoas eu não lembrar a cidade, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Mas é uma honra tê-los. A irmã Malu, esposa do William, de Araras. Peniel, amiga da gente também, manda um abraço para os pastores, estaremos orando. Então, quando você vai olhando, teve situações em que Jó falou sozinho, 6 capítulos seguidos. A vida dele não mudou. E quando nós pegamos o Salmo 46, versículo 10, cessai as batalhas, aquietai, sabei que eu sou Deus. Tem hora que não vai adiantar você guerrear por melhor guerreiro que você seja. E a boca é uma maneira de guerrear, porque a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. O silêncio de Deus e o nosso silêncio é importante, por quê? Porque quando nós silenciamos, nós estamos demonstrando reverência para com Deus. Silenciar não significa, não é para se entrar no seu introspecto e ficar ferido, machucado, machucada. Deus parou de falar comigo? Não, representa reverência. Lembra da oração do Pai Nosso, quando a Bíblia fala assim, ore assim, Pai que estás no céu, santificado seja teu nome. Ali não é uma afirmação, ali está querendo dizer o Senhor que transcende todas as coisas. Por favor, influencia a minha vida de tal maneira que ela seja santificada pela tua grandeza. E nessas horas, como nós temos que buscar Deus? E não viver no silêncio é uma maneira de buscar Deus. O nosso silêncio, botar zíper na boca. Não estamos falando de guardar raízes de amargura, falta de perdão. Não estamos falando de estarmos magoados, sem liberar perdão, sem falar com as pessoas, mas estamos falando que nas últimas horas o crente fala demais, o evangélico fala demais. Só cristão tem domínio e freio na língua. E o próprio WhatsApp mostra isso. Então, a Aline e o Wagner entrou, graça e paz, que Deus abençoe. O Douglas Anthony, oh, Deus abençoe, amém?
Perdão, às vezes o pastor mesmo de óculos, mas é natural. Então eu quero ler alguns textos com você. Do livro de Jó, no capítulo 38. Você que está na sua casa, vamos meditar, porque chegou um ponto que Deus se desagradou de Jó. Jó falando tanto com aqueles amigos que chegaram 7 dias, não tinha o que falar, como Satanás estava tocando tudo, entrou nos amigos. Os amigos pareciam, muita coisa que eles falam parece influenciado por Deus, mas Deus falou o que no final? Vocês falaram que eu não mandei ao meu servo Jó. E nós somos uma geração que de tanto povo falar, e os ministros correndo tanto atrás de manter a obra em pé, dinheiro na obra que está faltando, tanta correria, que os próprios ministros não têm o que falar. Você pode ver que a maior parte dos ministros vai na fé, age na fé, tenha fé. E por quê? Porque o descontrole, a necessidade de falar, e as pessoas não conseguem mais manter o abençoado da reverência pelo silêncio, santificar o seu nome. Senhor, tenho força, está dilacerada a minha alma, ferida, é só ler e ter fé. Deus cura, Deus faz. Mas um dos maiores problemas do ser humano também, inclusive dos pregadores, ministros do evangelho que está passando por conflitos pessoais, porque existe uma tese que no púlpito todo ministro é herói, toda ministra são heróis, mas no particular, meu amigo, é difícil achar um lugar que não está o fogo cruzado. Eu falo para você porque hospedo em muitas casas e tem vezes que antes de chegar na casa, depois do culto, os problemas já estão tão compridos que explodiram. Outros passam por separações, outros passam por isso, passa por aquilo. Por quê? Porque o estado emocional é grave. E eu tenho batido nessa tecla, procurado do Senhor força, capacidade e me reestruturar e pregando para todos procurarem fazer isso, porque nós estamos num ponto que suicídio e depressão na vida ministerial não está longe, está do lado. Você não sabe quem é. Desviar, voltar para trás na vida dos ministros não está sendo mais novidade. Então, no capítulo 38 do livro de Jó, nós vamos fazer uma meditação trabalhando e pedindo ao Senhor que nos ajude, porque nós precisamos. A Margarete Bueno entrou, graça e paz, que Deus abençoe. Vamos orar para a Aline e o Wegner, em nome do Senhor Jesus. A Miriam Adorno entrou, graça e paz, que Deus abençoe. Nós precisamos compreender essas questões. Então, não é por muito falar, a própria palavra de Deus diz que será ouvido. Então, às vezes, você tem que parar de ficar pedindo oração para todo mundo, aquietar, e você sai às batalhas, você está acelerado, acelerada, inquieta, perdido, no fogo cruzado, não sabe o que fazer. Silêncio. Deus, me dá o pão cotidiano, me dá água, eu vou usar a saída que eu tenho, vou vender os catálogos que eu tenho, vou ir trabalhar mais um dia com a tua misericórdia, vou levar a minha vida diante do Senhor e essa causa aquietar, cessar a batalha, resolve do teu jeito, tu és multiforme, não adianta eu querer pressioná-lo e não adianta querer também ficar arrumando justificativas para Deus, porque homem e mulher nunca vai conseguir justificar a Deus, né? Então, Jó não tinha tempo nem para balançar a cabeça dele, de tantos problemas que ele tinha. Você sabe disso e eu também sei. Tantos problemas que Jó tinha, ele não tinha tempo nem para balançar sua cabeça. Então, no capítulo 38, no versículo 3, Deus vem para Jó e fala o seguinte. Nós vamos ler capítulo 38, do versículo 3 ao versículo 7. Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Satanás fez tudo o que fez, tirou tudo da vida de Jó. Deus no controle da vida de Jó. Jó já tinha dito que sabia que o Redentor dele vive, que por fim ele se levantaria, tudo ele pode, seus pensamentos
não pode ser impedido, estava vivo. O que Jó tinha que fazer? É reconhecer que estava vivo. Quando seus amigos começou, então ele começou aquele bate-boca que eu te falei, 23 capítulos do livro. Jó fala, os amigos falam, Jó volta a falar, outro amigo fala, aí chegou o quarto amigo também, a Bíblia fala disso, que não ficou só em 3, chegou um quarto amigo também, e falando, e falando, e falando, até que o Senhor veio para ele, no capítulo 38, agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Já que você tem resposta para tudo, já que você fala bastante, já que para tudo você está se justificando no meio do seu problema, eu traí porque ela me traiu. Eu traí porque ele me traiu. Ai, mas é meus filhos. Ai, mas é meus pais. Ah, mas é minha mãe. Ah, mas é meu tio. Ah, mas é minha sogra. Ah, mas é não sei quem. Ah, mas também naquela igreja. Ai, mas lá também ninguém ora. Você ora. Ah, mas vai isso e aquilo. Mas no serviço também não dá. Ah, no mercado tá tudo muito caro. Nossa, subiu R$ 10 a força. Ah, meu Deus, a água hoje não tinha. Aquela novela tá ficando um saco. Eu fiquei assistindo. O fim da novela não foi como eu esperava, o fim do filme. Já que você tem resposta para tudo e diante de Deus, Senhor, mas o Senhor conhece a minha fraqueza, Senhor, mas o Senhor prometeu, então agora eu vou te interrogar. Fique sabendo que tem uma hora que Deus vem para interrogar quem fala demais. Tem uma hora que Deus vem questionar os insatisfeitos. Deus não trata só com rebelde, com prostituto, com adúltero, com mentiroso. Porque mal sabe a maior parte das pessoas que são murmuradores. É só olhar no Face. É só olhar no Face. Os comentários que os crentes fazem falam de murmuração, mas se eles forem entender, é só você entender o que você quis dizer quando escreve certas coisas para outros irmãos ver. Por exemplo, eu vou escrever isso aqui para ver quem vai dar um amém, quem está comigo, quem está com pena de mim. Espírito de autopiedade, de autocomiseração, Jó 3:25. O que eu temia me aconteceu, o que eu receava eu estou vivendo. Então entenda que às vezes Deus não quer que você faça uma batalha. A luta não é contra a carne nem o sangue. Nós oramos, nós fechamos a boca e encurvamos o joelho. Não murmuramos, só fazemos a oração do cotidiano. Pai, tenha misericórdia, tira a dor da minha alma, olha a aflição. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor mandou eu perdoar, eu estou perdoando, ainda que essa dor persista, eu estou fazendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Edinael Santos entrou, graça e paz. Alessandra Chagas, Deus abençoe tua vida. Então, nós temos que aprender, porque para você ver, muitos dos profetas, os seus problemas estavam na boca. Moisés reclamava que não sabia falar, dificuldade de fala e fala pesada. Duas coisas que indicam na vida de Moisés. Você vai olhar para Jeremias, eu não sei me expressar, eu sou como uma criança no meio de pessoas oprimidas, tanta pressão, como expor as coisas de um tão grande Deus. E nós reclamamos de promessas que nós estamos esperando, é porque satisfaz a nossa alma, nosso ego. Nem é tanto para a glória de Deus, porque para você ter uma ideia, a maior parte das pessoas que está procurando em áreas que realiza a sua alma, não é nem tanto espiritual, poder, unção do Espírito Santo, renovação, glória, fogo para fazer a obra. É mais que Deus endireite aqui para eu estar legalzinho aqui na terra. Essa é uma verdade do ser humano e não que você e eu não precise disso. Nós precisamos disso. Porém, nós precisamos também da graça maior. E a graça maior é Deus dá graças aos humildes e abate os soberbos. Quando a gente começa a buscar coisas demais para nos suster na terra, manter só o status, manter só dentro daquele controle, sem ter uma vida também espiritual, uma vida de santificação, uma vida que façamos muita coisa no silêncio e não participamos de tanta covardia como se tem hoje no meio cristão, de tantas situações,
automaticamente, senhores, automaticamente a qualidade da nossa vida espiritual se torna bem melhor. Se torna bem melhor, porque a Bíblia fala que aquele que domina a sua língua domina o corpo inteiro, domina o entendimento, a consciência, o sentimento, as emoções. Então, nós temos essa briga. Se lembra que Isaías teve que ver a Atená ser tirada do altar de Deus e purificar os lábios dele, porque Isaías falava demais. Está entendendo? E falava o que não convinha. Aí os olhos dele viu o rei. Agora você vai falar conforme é o padrão do céu. Só a hora que eu mandar. Você pode ver que profeta não fica falando. Profeta ama o deserto e o silêncio. Por quê? Porque é tanta coisa para aprender com Deus que precede, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus que criou tudo. Você está parado o dia que está muito calor, abanando por causa de um mosquito. Esse mosquito foi seu Deus que fez ele. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. No capítulo 38 de Jó 38, versículo 4, diz: onde estava tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. Já que seus amigos falavam de mim e você tinha uma resposta explicando a mim, me fala, Jó. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Quando eu fundei, olhei para ela, era sem forma e vazia e decidi dar um formato a algo informado. Conclusão, Jó, o homem mais rico do Oriente, ele poderia conhecer o Oriente inteiro, mas ele era senhor só do que ele possuía. Ele era o mais excelente no Oriente, mas não dono de todo o Oriente. Conclusão, ele jamais tinha explorado todas as grandezas de Deus em tudo que o próprio Deus tinha feito para ele. Em outra linguagem, versículo 5 de Jó 35 diz assim, de Jó 38 diz assim: quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenha essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir? Ô, Jó, você conhece as dimensões da terra? Porque você está se colocando, falando de mim com tanta sabedoria, você está tentando... Irmãos, na hora de uma alma dilacerada, ferida, perdida à beira da morte, o melhor que o ser humano tem é silenciar diante de Deus e dando glória ao nome dele e só enxergando a grandeza dele. Não tenta explicar para A e para B, porque tudo é permissão, porque isso, porque aquilo, porque isso vai danificar a sua alma, porque a espera é angustiante para a alma humana. A alma humana ela precisa conviver com o silêncio. A alma humana ela precisa se encontrar com a paz, porque Deus transcende a dor e dá paz na dor. Deus transcende a tribulação e ele entra no meio da tribulação, dá paz na tribulação e cessa a tribulação. Entenda isso, senhores. Entenda que nós estamos vendo tanta coisa sendo dita, e levanta a sua mão, e você está vendo que o povo não tem um conhecimento, não tem um entendimento, não tem uma compreensão. Hoje é uma geração que vira em torno só de resoluções na fé. Não é pessoas que têm aliança de fé. Então, entrou também o nosso amigo, o pastor, né? José Roberto, graça e paz, Deus abençoe. O André Alves, graça e paz, André, que Deus abençoe. A pastora Raquel, Deus abençoe. A Juliana, graça e paz, Juliana Bravo. Graça e paz, filha, que Deus te abençoe, viu? Então, quando nós olhamos para o versículo 6 de Jó 38, diz assim: e quando seus fundamentos sobre o que foram assentados, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos onde eles foram assentados, Jó? E quem colocou a angular pedra fundamental? Jó, você sabe explicar quem foi que colocou a principal pedra de esquina? E nós falamos que a pedra angular da nossa fé é Cristo, e que ele edifica. Irmão,
Quem edifica é o construtor, a pedra não fala. Quem faz o vaso é o oleiro que pega o barro não se pega sozinho. O barro não entra na roda para girar sozinho. Não se molece sozinho. Há uma necessidade de nós entendermos que o nosso excesso de preocupação, de falas, nos tira muitas horas da presença de Deus, nos tira do propósito do Senhor, da dependência dele. Irmão, o dependente bate na sua casa, a senhora tem ou o senhor tem? Silenciou. Precisa da resposta. Que seja provido o que ele precisa e seja trazido até a ele. É isso que você está precisando e eu estou precisando. Estou precisando agora. Esperar agora. Que venha do Senhor. Mas nada cai do céu. São pregações distorcidas. Salmo 46:10. Cesse a batalha. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Lembra que o Senhor falou, essa batalha vocês não terão que pelejar. Tem situações que você não poderá fazer nada, principalmente quando a sua vida, a sua alma está alquebrada. Você não pode fazer nada, a não ser adorar o Senhor, clamar o Senhor. Você pode falar das suas questões com Deus, mas não adianta falar com A, não adianta falar com B, e quem conhece a minha história sabe muito bem que eu tive uma perca total de questões. Só que você pega o que você é, o que você tem e começa de novo. Nasci nu, vou voltar nu, então tudo certo. Versículo 7. Enquanto os luzeiros matutinos como a alva juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Onde você estava? Quando você estava, Jó? Quando eu comecei a principiar e fazer a grande obra. Paulo, quando tudo estava fora do controle ou indo dentro da perseguição da obra, o que ele fala? Pois estou certo que aquele que começou a grande obra em vossas vidas irá completar. Chega um momento que não adianta sentir, eu vejo que Deus faça assim, eu creio que Deus age. Por exemplo, quando você olha lá na galeria dos dons, em 1 Coríntios capítulo 12, fala de dons de curar. Ainda que eu tenha o dom de curar e você tem o dom de curar, a minha oração não é a sua. Às vezes você vai só apontar e falar, já está curado. De repente eu vou ter que ir lá e impor as mãos para ser curado. De repente, vamos agir pela fé de tal maneira. São dons. Porque são pessoas diferentes que dentro da sua cabeça recebeu mensagem do Onipotente que pode falar comigo e com outro ao mesmo tempo. Porém, cada um de nós temos uma estrutura. Cada um de nós temos uma estrutura. Quando você vai olhando para o livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 16, diz assim, Jó, já foste até as nascentes do mar, ou já passeaste pelas obscuras profundezas do oceano? Ô Jó, você pode me explicar pelo menos os segredos dos mares, já que você gosta tanto de falar? Já que você tem resposta para todas as coisas? Porque, irmãos, uma pessoa que te decepcione, você já fica procurando os porquês, e já não acha. Então, nós temos que entender que dependência de Deus é rendição. Se render e falar, realmente, se eu fizer escolha, e eu tenho que ter desejos no coração, mas deixar o Senhor dar face ao desejo ou ao projeto. Porque se eu for tentar escolher, enganoso é o coração. É só você ver quem tem uma sequência de histórico de decepção sentimental. Nunca sentimentos e emoções a pessoa tem que ter. Tem que deixar Deus fazer a face, qualificar, trazer a face certa, qualificar a pessoa e qualificar ela. Ai, fulano é feinho. Não quis saber da moral, do caráter, da fé, nem da posição. Aí apareceu, ai, que lindo. Não, mas ele falou que tem propósito. Não, mas ele falou que vai comigo para Deus. Não, mas ele falou que... Mas ela falou... Conclusão.
a vida está virada no giraia. Porque não tem como o ser humano saber. Você pode ver, irmão, as nossas decepções é com a nossa própria espécie. As nossas decepções são com a nossa própria espécie. A gente já não consegue resolver, quando chega no limite fica magoado, não se fala. Dentro da igreja, irmão não fala com irmão. Tem hora que tem pessoa que sai para matar os desafetos. Está entendendo? Pode ver que tem raízes de amargura que, para sair de dentro de nós, que temos as primícias do Espírito, já é uma complicação violenta. Violenta. Você sabe que o perdão hoje para o crente é como se ele estivesse entrando numa cirurgia sem anestesia. Que o crente tem o coração duro para perdão e tem o coração complicado para a reconciliação. Porque às vezes ele não consegue pedir perdão nem para Deus do que ele faz, porque ele entende que é fraqueza humana. Ele não entende mais o que é arrependimento e conversão. Então, quando você vai olhando, os amigos de Jó tinham muito o que falar de Deus. Quem sabe é pecado seu, porque o grandioso. Todos tinham uma coisa para falar sobre Deus, mas não era a direção os que os amigos de Jó estavam falando, e nem Jó dando resposta, era a direção de Deus. Conclusão, aquietai, cessa essa batalha, bota o zíper na boca, aquietai, sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado. Conclusão, não tem ninguém que exalta Deus, ele é exaltado por si só, pela sua própria, por ser um ser incriado, existente por si, majestoso, glorioso, incontaminado. Onde nós estávamos falando da justiça, deixar o juízo para Deus, a vingança para Deus. Por quê? Porque demônios são caídos, não pertence a eles a vingança. Os seres humanos também é caído, depende da graça de Deus para se levantar, então a vingança só pertence a alguém que transcende tudo sem contaminação com nada, que tem poder de influenciar em tudo. Essa é uma verdade de Deus. Essa é uma verdade que nos faz cair necessitados, carentes, de boca fechada, arrependidos, porque eu mesmo já falei demais na vida. E hoje, senhores, depois de tudo que eu vi, o silêncio é uma arma abençoadíssima. E Deus disse para Jó, capítulo 38, no versículo 22, Deus questiona Jó quando Deus fala assim para ele. Olha que interessante. Porventura, entraste no reservatório da neve e contemplaste os tesouros do granizo? Você pode falar, hoje nós sabemos da Antártida, onde é que eu congelei a maior parte da água potável do mundo para o momento certo. Agora, pasmem o mistério. Lá na Antártida, o mar é salgado, mas a água do dilúvio que foi naquela região congelada é em cima do mar. Água potável em cima da água salgada. É uma coisa muito séria para se pensar. Que ninguém vai conseguir explicar Deus, nem os caminhos de Deus. Mas nós podemos o quê? Nos converter a Ele todo dia, nos arrepender do que saímos fora do projeto dele todos os dias, nós podemos receber a justiça dele todos os dias, nós podemos ser revestidos do Senhor e da força do seu poder, como fala Efésios capítulo 6, versículo 10, todo dia, nós podemos sentir o bálsamo lá todo dia, mas às vezes tem que ser no silêncio. 46, 10 de Salmo, cessai as batalhas, aquietai que eu sou Deus. Não adianta ficar se justificando, falando com A e com B, com Z, não vai adiantar. Bota o zíper na sua boca. Lembra de Zacarias? Ele já tinha passado a idade, ele e Maria Isabel, para ter filhos, quando o anjo veio falar com ele, que ele duvidou da promessa, e quando nós falamos demais, nós estamos falando com um e com outro, procurando alguém que vai sair da boca dele algo que se enquadra melhor conosco, porque nós estamos desconfiados de Deus. O anjo falou para ele, você fica em silêncio até a criança nascer. Ele teve que começar a conversar por gestos.
a conversar por gesto, e não era falta de fé, porque a barriga de Maria Isabel cresceu, depois ele foi lá, coabitou com ela, porque João Batista não foi gerado pelo Espírito, era um homem espiritual sacerdote e uma profetisa, Maria Isabel, pessoas obedientes, cheias do Espírito, já na velhice, que ia ver o seu Senhor, que ia ver se cumprir um fruto de uma promessa do Senhor na vida deles, mas que por um momento Deus falou para ele, aquieta, aquieta, entendeu? E o defeito do cristão das últimas horas é falar demais. O Nilson Fernandes entrou, graça e paz, que Deus abençoe. O Antônio e a irmã Neuza, graça e paz. Sérgio Ferreira, graça e paz. Reginaldo Roland, meu amigo, graça e paz. Madalena Aparecida, graça e paz, Deus abençoe. Raimundo Raí, paz, Deus abençoe, meu filho. Ondina Silva, graça e paz, missionária, né? Deus abençoe. A Maria Durvalino entrou, graça e paz, que Deus abençoe. Quando nós olhamos aqui, então, para esses contextos, também quero ler no capítulo 39 do livro de Jó, no versículo 19 e 20, que diz assim: porventura deste poder ao cavalo ou revestiste de força o seu pescoço? Viu, Jó? Por acaso você criou o cavalo, você sabe a origem da força dele, foi você que deu poder para ele, e força no pescoço quer dizer na crina, na grinalda dele ali, para sustentar o peso do jugo e ainda levar o peso na costa. Fosse tu que o ensinasse a saltar como o gafanhoto, assustando a todos com seu relinchar impressionante? Foi você que deu poder criou um ser tão bonito e forte como o cavalo, que tem poder de pular, de saltar, que cavalo é um animal, por sinal, de guerra, como nós sabemos, não é isso? Entendeu? Agora, olha que contradição. O cavalo, ele é impulso, estando alimentado, correndo, ágil e tal, faz a guerra, mas o cavalo se cansa. Já o jumento, é Deus que fez, é mais lento, mais sossegado, mas mais resistente para viagens distantes. Então, nós temos que entender que Deus está no controle das situações, e uma maneira de tratar a alma dilacerada e ferida e perdida é a alma que está dilacerada, ferida, perdida à beira de morte. Já viu que já falou, já fez oração, campanha, nada, se renda a Deus. Fecha a boca. Senhor, o Senhor dá a vida, só o Senhor tira. Com tudo que eu falei, com tudo que eu pensei, com tudo que eu murmurei, com tudo que eu reclamei, eu estou vivo. Assim como Jó falou, debateu com seus amigos, e o Senhor estava retendo a morte e o diabo quando o Senhor disse para Satanás: toque em tudo, só não toque na vida dele. Então eu vou confiar verdadeiramente a minha vida no Senhor, vou fazer a minha parte, o meu departamento, porém, Senhor, eu quero deixar claro que eu tenho esperança. Nesta parte você pode afirmar: eu sei que o meu Redentor vive, falar com Deus, porque tem pessoas que a igreja que ele congrega, todo mundo sabe dos problemas dele, todo mundo diz que está orando, seus problemas não mudam em nada. Deus não se agradou de tanto você falar. Ah, mas a Bíblia não fala comunicai aos santos na vossa necessidade? Isso era uma necessidade? Ou isso era uma situação de alma dilacerada, precisando ser feito de novo vaso, curado o vaso, levantado o vaso? Era outra situação. É que nós confundimos todas as coisas, nós temos essas dificuldades de seres humanos pequenos que somos. Versículo 26 do livro de Jó, capítulo 39, diz: e por causa da tua inteligência, é por causa da tua inteligência que o falcão e os demais gaviões alçam voo e estende asas rumo ao sul. Viu, Jó? Já que você se acha tão explicado, tem tanta justificativa para falar de mim e explicar sobre você se justificando também diante dos seus amigos, é por causa da sua inteligência que o falcão e os gaviões, esses seres fenomenais, e nós sabemos da agilidade deles, da capacidade deles, alçam voo e estende asas rumo ao sul.
Você tem alguma participação nos fundamentos construtivos ou criativos do mundo? Era Deus questionando Jó. Você entenda que Deus, nas últimas horas, ainda não deu vitória a muitos de nós, por causa que nós falamos demais e a fala tira da dependência. Quando ele disse lá na oração do Pai Nosso, eu repito, santificado seja o teu nome, ele não estava fazendo uma afirmação, estava fazendo um pedido. Senhor, que é a sua pessoa que transcende, que influencia, que transforma, que muda toda... Entra, toma todo o meu ser, cuida desta minha vida, faça algo que vale a pena. Senhor, eu quero do Senhor algo específico, algo imediato. Eu quero do Senhor algo que faça minha alma transbordar. E também no livro de Jó, capítulo 40, no versículo 4, Jó responde com humildade quando ele diz, sou pecador. Como posso dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos para evitar as palavras más. Jó entendeu. Meu erro não é pelo que eu estou passando, pode não ter alguns pecados exíveis diante do diabo e dos homens, mas eu pequei em falar demais. Sou pecador. Como que eu posso dignificar a responder o Criador de tudo? A bater de frente com ele, a questionar ele. Eu posso adorá-lo, eu posso pedir, como Jesus falou, eu posso bater, eu posso buscar. Mas quando Jó ficou falando demais, ele fala, eu vou o quê? Tapo a minha boca com as mãos para evitar palavras más. Muitas horas nós pensamos que estamos sendo tão grandes, falando tantas coisas lindas a respeito de Deus, e estamos sendo pior do que quando éramos ímpios, pior do que quando éramos pessoas do mal, porque lá nós não tínhamos que ter freio na boca, e hoje nós temos que ter o freio. Hoje nós estamos sendo tentados nisso, e é nisso que eu quero descansar com você, as nossas almas orando, aos 47 minutos desta live. Como diz o Salmo 46:10, na sua tradução diz, aquietai, sabei que eu sou Deus. Lá diz, cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Como eu te disse, Deus, lá atrás eu falei, ele faz promessas que são maiores do que nós, mais poderosa do que nós e incapaz às nossas vistas. Vou dar a terra que mana leite e mel, terra de Cananeu, de Eveu, de Jebuseu, de Ferezeu. O Senhor avisou antes, 7 nações mais poderosas do que você. Então, o que eu tenho para a tua vida é uma guerra, que se você fizer ela junto comigo, depois que passar tudo, e você viu que no meio morreu o murmurador, que falava demais, quem murmurou por causa de carne, no percurso até chegar a bênção, morreu engasgado de codornizes. Quem se levantou contra Moisés ficou leproso. Outros que tentou fazer um tumulto, a terra abriu e engoliu. A Camandá Sérvia. O que Deus está fazendo do lado de nós é uma limpeza. Fechemos a boca e deixa o Pai trabalhar. Aleluia. Aleluia. O que Deus está fazendo do nosso lado é para ver a diferença de quem teme a Deus e quem não teme. Essa é a pura verdade das questões. Essa é a verdade nua e crua. Então, eu na minha solidão, eu passando o meu deserto, mas Jesus, o onipresente, recebeu todo o poder dos céus e na terra, está comigo. Você passando suas situações, passando no meio da moinha, e a moinha não está quebrando seus ossos, lembra? Falando da dor, do sofrimento de Jesus como ser humano, por exemplo, o que a Bíblia fala que no meio do sofrimento não vai acontecer, não vai. De Jó, Deus falou para o diabo, não toque na vida. Jó viveu, doente, reviveu, revigorou, Deus a sua saúde, Deus o levantou, deu tudo em dobro. A respeito de Cristo,
a palavra afirmava que nenhum osso do seu corpo deveria ser quebrado. Ele recebeu hemorragias na cabeça, ser coroado de espinho, porque essa área, você sabe que é muito irrigada de sangue. Quem já bateu um pouquinho sabe que sangra com facilidade. Teve até hemorragia pela cabeça, mas ossos do crânio ou da perna, quando foram lá colocar a lança, ver se ele estava vivo para quebrar as pernas e causar asfixias, ele já tinha rendido o espírito ao Pai, porque se cumpriu, osso não foi quebrado. Então agora é tempo de você e eu pensar no que Deus já falou, porque tudo que Deus tinha para a nossa vida, ele já falou. Na palavra, ele já usou pessoas, não tem mais o que ele falar. Eu acho que aqui está e a multiforme sabedoria de Deus se manifestar. Você que precisa de oração, fixa comigo agora, só um minuto. Nós vamos orar, pedir graça ao Pai, porque lembra quando Deus estava agindo em Israel, que Moisés disse assim para o povo: Senhor Deus pelejará por vós e vós calareis. Chega uma hora que a batalha não é nem orando, eu já orei, agora preciso do mover de Deus, é ter fé. Eu vou dormir, eu vou descansar, e o Senhor vai me sustentar, e eu vou acordar revigorado em forças, e não interessa, chega de desgaste. Já ligou para 400 vasos, não ligue para 401, não. Os irmãos, está todo mundo falando, zum, 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 nada se resolve na sua vida, manda eles calar a boca e não falar mais da tua vida no sentido do seu problema. Que a maior parte dos crentes fala do nosso problema é com pena, não é para orar, não. Ai, o irmão passa uma prova, né, irmão? Fico pensando no irmão, que luta, que batalha. Já estamos destruídos, entre aspas, falando de alma dilacerada ou ferida, perdido à beira da morte, ou no vale da sombra da morte. Ainda esses olhos de autocomiseração. Quando estamos bem, um espírito de inveja que não tira o olho de cima de nós. Conclusão, irmão, corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A missionária Creus entrou, graça e paz. A missionária Betinha Ferreira entrou, graça e paz. Aleluia, que Deus abençoe, irmão Albertino André. Irmão, a graça e paz, Deus abençoe. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor tome, purifique as nossas vozes, purifique a nossa saúde, purifique a nossa língua, dê domínio próprio. Aquele que domina a língua, domina todos os membros do corpo, pensamento, entendimento, sistema nervoso central, emocional, sentimentos e emoções. Então, falar menos é saúde para a língua, é saúde para tudo, inclusive para a comunhão com Deus. Porque senão, Deus, antes de curar, tem que vir falar. Você tem tanta resposta ao mesmo tempo. Conclusão, Senhor, o Senhor é glorioso. A tua palavra fala que nem toda a terra pode conter a tua glória. Age, Senhor. O Senhor é glorioso, é o que eu posso falar. As misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser consumido, meu Deus. Se fosse por merecimento, não merecia. Manifesto perdão e misericórdia. É o que eu preciso. Reconheço que eu errei, que eu pequei, ou sei lá o quê. É o que te resta, é o que me resta. É se render. É se encurvar. Ah, mas você já é de oração. Se encurva aí, fica aí, de boca fechada. Reverência. Boca fechada significa reverência. A Bíblia fala, Paulo fala que quem fala demais tem perturbação. Está cheio de crente perturbado com a boca. Aleluia. Que Deus tenha compaixão de nossa alma. Vamos orar. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós sabemos da nossa estrutura e o Senhor mais ainda, que somos pó. Mas, ó Deus eterno,
Assim como um dia o Senhor fez Adão do pó. A tua palavra diz que até no arrebatamento, os que dormem em Cristo ressuscitarão do pó primeiro, para depois transformar os que estão vivos no sentido da saída da terra, do ser arrancado de impulso, do arrebatar, do tomar-nos dessa terra. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos, como Jeremias, ser purificado a nossa voz, e nós precisamos ver um pouco mais da dimensão do Senhor, porque Jó chegou a falar que ele conhecia o Senhor de ouvir falar, aleluia, mas os olhos dele agora o via, e para os olhos dele ver depois, Senhor amado, de tudo curado, libertado, primeiro o Senhor interrogou e ele não tinha resposta sobre sua existência, sobre a tua criação, sobre seus fundamentos. Jó estava verdadeiramente na cinza, perdido filhos, perdido bem, não tinha resposta diante do Criador. Era apenas uma criatura que precisava experimentar a multiforme sabedoria do Senhor em se revelar a favor de um homem. E este homem e esta mulher que ora comigo e pode estar nesta situação, na cava sérvia, precisando que a multiforme sabedoria do Senhor apareça na terra, que as misericórdias do Senhor que não deixa o mal consumir apareça, que as tuas benevolências, Senhor, e o teu poder de curar, que arranca o câncer, que arranca a perturbação, apareça. Pai, aquieta nossas almas. Pai, dá o domínio próprio que é fruto do teu Espírito e ajude a nossa boca a se calar tendo contentamento em te reverenciar, para que seja santificado o teu nome, o Senhor que é superior, grande misericórdia, tardio e se irá, longânimo, ó Deus, venha nos abraçando e começamos a sentir novamente o tratamento da tua mão protetora, do teu bálsamo que chega pela tua palavra, como água que sacia a sede, Senhor, entra lá no ventre desta alma que está, Senhor amado, seca, Pai amado, dessa alma que está também dilacerada, entra, Senhor amado, trabalhando, Pai amado, ele não depende dela, nem dele, não depende de mim, Pai amado, o inimigo não pode impedir o Senhor trabalhar, e nós agora, Senhor amado, não podemos continuar impedindo falando. Então, multiforme Deus, aonde não temos força, aonde não temos capacidade, aonde não temos habilidade, aonde não temos poder, manifesta, porque é o Senhor que prometeu, e as tuas promessas são maiores que nós. Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor falou que seria, Senhor amado, que os nossos olhos não viu, nosso ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, o Senhor tem para nós. É por isso que nós podemos continuar daqui para lá de uma maneira avivada e diferente, porque tudo que o Senhor tem para nós é maior, mas alimenta, foge o nosso controle, mas sustenta, dá vida e dá direção. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa live, por esse povo que está comigo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu acredito, Senhor amado, porque o Senhor disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A alma que está dilacerada, Senhor amado, a partir de agora, vai andar contigo, vai andar em silêncio, mas ouvindo. A fé vem pelo ouvir pela tua palavra. O que for bom, dá discernimento. O que for da tua palavra inspirada, mandará a Sérvia. O Senhor ajude a entrar no ouvido, Pai amado, entrar no coração, entrar no entendimento, traga um novo tempo, em nome de Jesus, cura todos os enfermos, Senhor, da alma, do corpo, do espírito e dos relacionamentos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão, que Deus te abençoe, irmã, que o Senhor Jesus te dê uma noite de sono reparador, e que na multiforme sabedoria de Deus descansados, nós sabemos que nova é cada manhã,
E amanhã não vai ser depois dessa que você vai dormir literal e acordar. Amanhã é quando chega um entendimento, uma luz do Evangelho e brilha e nos dá uma direção. Que essa palavra tenha sido de bênção para a tua vida, porque a minha parte nela eu estou tomando e dou fé. Em nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja com você, Cláudia. Daqui a pouco eu vou ver se eu saio, faço algumas coisas, né? Naquele sentido que conversamos. A Lady Naura também, graça e paz, minha filha, que Deus te abençoe. Dê uma olhada nessa live e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma boa noite a todos.